Essa é a história de um Peter Parker com 35 anos, que é casado, tem 2 filhos, é feliz, esse é o novo Ultimate Homem-Aranha. Eu sou o Andy e pra mim essa é a melhor história do Homem-Aranha nos últimos anos. Se você duvida, fica até o final do vídeo, você não vai se arrepender. Se você quiser saber mais sobre esse novo universo Ultimate, confira essa playlist que vou deixar aqui nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre esse Homem-Aranha, e sem mais demora, vamos à história! A história começa mostrando a cidade de Nova York nevando no mês de janeiro. Dentro de seu apartamento, um Peter Parker de barba cheia, já adulto, acorda, se olha no espelho e reconhece que não é mais jovem. Ele não parece muito feliz, porque na verdade algo o incomoda, e vocês logo saberão o que é. À medida que se arruma, ele olha as fotos de sua família, coloca sua aliança de casamento e sai de seu quarto para se encontrar com seus filhos que estão tomando café. Sim, Peter Parker tem 2 filhos aqui, Richard Parker, o mais velho, em homenagem a seu pai, e uma pequena e bela garotinha chamada May, uma homenagem à sua tia. Dá pra ver que Peter tem uma ótima relação com os dois. E o seu café também está pronto porque ele tem uma ótima esposa pela qual ele agradece todos os dias. E é claro que estamos falando da Mary Jane, o amor da vida de Peter, que também está presente. Após se abraçarem, eles conversam um pouco sobre o que tirou o sono do Peter na noite passada. O detalhe é que nesse momento, a pequena May tira da bolsa de seu pai um tipo de bola de cristal. E guardem bem esse objeto na mente, porque ele é super importante no final da história. Daí Peter tira a bola de cristal das mãos de sua filha, se despede de sua família e se dirige para o Clarim Diário. E bom, assim que ele chega e cumprimenta seus colegas, do nada ele escuta alguém gritando pelo nome de Parker. Ou seja, o Clarim Diário é basicamente a mesma coisa que conhecemos, exceto por um pequeno detalhe. O Jonah Jameson, naturalmente, é quem está gritando o nome de Parker. Só que ele vê Peter, o cumprimenta brevemente e continua gritando o nome de Parker. Em outras palavras, ele está chamando por outro Parker. Pois é, existe outro escritório aqui que é dirigido pelo editor-chefe. E esse cara é Ben Parker, o famoso tio Ben que nunca morreu nessa realidade. E aparentemente, Jameson e Ben estão trabalhando juntos há muito tempo, então eles têm uma relação que é muito engraçada. Tipo, nessa gritaria do Jameson, o Ben só responde que seus ouvidos ainda estão funcionando bem, e o Jameson retruca dizendo que só gritou porque o Ben não respondeu. Em seguida, Peter entra no escritório perguntando se seu tio está pronto. Ben responde que está pronto há 15 minutos, e quando ele pergunta por que Peter está atrasado, Peter responde que é porque ele não chegou na hora certa. Esse é o tipo de piada que o Homem-Aranha faria. Uma outra cena bem legal aqui é que antes de ir, Jameson percebe que Peter esqueceu de pôr uma gravata. Na verdade, Peter nem tem uma. Então Jameson retira sua própria gravata e à medida que ele faz o nó para Peter, eles conversam sobre como o Ben deve estar se sentindo por causa do dia de hoje. O próprio Jameson diz que o Ben é o cara mais durão que ele já conheceu, mas ainda assim ele está preocupado. Ele diz para Peter ficar de olho em seu tio e o lembra que ele ainda vai querer sua gravata de volta. Depois disso, vemos Peter e Ben em meio a uma multidão se dirigindo para algum lugar. Peter aproveita o momento para perguntar como seu tio está, porque ele nunca fala sobre o que aconteceu. Ele não diz nada, nenhuma palavra sobre como ele está se sentindo. Em resposta, Ben responde que Peter perdeu seus pais quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Hoje, já se passaram 20 anos desde aquele terrível incidente, mas ele tem certeza que Peter ainda sente a dor dessa perda. E assim que Peter concorda com isso, Ben fala que é exatamente dessa forma que ele se sente. Ou seja, aqui está outra grande diferença em relação ao universo principal. Além do tio Ben estar vivo, infelizmente, a tia May está morta. Mas ela não morreu por causa de um assaltante que Peter permitiu que ele passasse correndo. Nada disso. Ela foi uma das muitas vítimas de um ataque terrorista na cidade que se acredita ser trabalho de Tony Stark. Mas quem acompanhou a saga Invasão Ultimate aqui no canal
sabe que esses ataques eram orquestrados por um pequeno grupo secreto que estavam manipulando o mundo. Recomendo que você assista a playlist para você entender como esse novo universo Ultimate foi criado. Bom, desde o incidente que matou muitas pessoas inocentes, uma vez por ano, amigos e familiares se reúnem para lembrar e lamentar a perda dessas pessoas. Inclusive, no memorial, vemos o nome não só da May, como também do Norman Osborn, que também morreu naquele dia. Um outro detalhe é que o Matt Murdock aparentemente nunca se tornou Demolidor. Ele é um padre que inclusive faz o discurso explicando tudo o que aconteceu e tentando dar consolo às famílias. Depois ele chama uma outra pessoa para falar, e essa pessoa é o Harry Osborn. O enlutado, que perdeu seus pais no incidente, até começa bem falando coisas bonitas e tal, mas depois ele adota uma outra postura. Ele diz que lembrar dos que se foram não é suficiente, quase como que dizendo que é necessário eles fazerem mais alguma coisa. Ele claramente está com raiva, uma profunda raiva que logo será manifestada. Após o memorial, Ben cumprimenta Harry, e aqui descobrimos que Peter e Harry nunca foram amigos. A própria Mary Jane diz que só se encontrou com ele uma vez, mas ele era muito diferente do que aparenta ser agora. Daí Peter se despede mais uma vez de sua família e retorna ao trabalho. Assim que Peter e Ben chegam no Clarim Diário, eles observam uma reunião onde o Jameson está completamente irritado, jogando alguns papéis, e como se não bastasse, ele simplesmente sai da sala dizendo que está fora, como se estivesse se demitindo. Ao passar por Ben, ele não fala nada, apenas o olha, e o Ben aparentemente já entende tudo. Então ele entra na sala de reuniões e pergunta o que perdeu. Robbie Robertson explica que o jornal precisará passar por algumas mudanças. Mudanças essas que o Jameson não concordava, por isso que ele saiu. Parece que os anunciantes não gostaram de como o Clarim Diário está cobrindo o ataque terrorista de Stark. Então eles estão ameaçando se retirar, o que pode resultar no fechamento do jornal. É aqui que vemos o homem que está do outro lado da mesa que veio com essas informações sobre os anunciantes. E ele não poderia ser outro a não ser o Wilson Fisk, também conhecido como Rei do Crime. O vilão diz que Ben deveria ficar satisfeito com sua boa sorte, porque com a saída do Jameson, ele é quem vai ser o líder de todo o jornal, tanto que Fisk o parabeniza pela sua promoção. No entanto, a resposta de Ben não era o que todos esperavam. Ele apenas sorri e sai da sala de cabeça baixa silenciosamente. Ele avista o Jameson no elevador levando suas coisas embora, então ele pega o mesmo elevador e pergunta a Jameson o que os dois vão fazer agora, indicando que ele também se demitiu. Um pouco mais tarde, ao anoitecer, Wilson Fisk saía de seu veículo até que repentinamente ele é atacado. Fisk conseguiu sair alguns segundos antes de seu carro explodir. O detalhe é que quem realizou o ataque foi o Duende Verde, que possui um tipo de armadura, um planador, e já que o Norman está morto, é meio óbvio que se trata do Harry. Daí pulamos para um bar sem nome, onde Ben e Jameson estão bebendo e pensando no que fazer. Jameson não gosta muito da ideia deles criarem seu próprio jornal, mas Ben lembra que eles não sabem fazer outra coisa. Na sequência, Peter aparece e diz que ficou sabendo que os dois deixaram o jornal. Assim que o Jameson vai embora, Peter tem uma conversa mais séria com seu tio. Peter quer saber como Ben acabou com sua vida em uma tarde, no que Ben responde que desde que sua esposa morreu, ele é um homem sozinho no mundo. Ele pode muito bem recomeçar sua vida quantas vezes ele quiser agora, e não foi difícil escolher isso, porque ele não queria trabalhar para um jornal que publica notícias de uma forma que ele não concorda. Ele só tá fazendo o que ele acha ser certo como ele sempre fez, mas ele percebe que tem alguma coisa errada com Peter. E realmente, nesse momento, Peter começa a desabafar o que está sentindo. Ele tem uma ótima vida, uma excelente esposa, tem sua família, seus filhos, suas responsabilidades no trabalho. Ele quer que a sua vida mude, mas ele não pode desistir dessas coisas. Seu tio até acha que ele e a Mary Jane estão em crise, mas Peter admite que eles são uma ótima dupla, e às vezes ele acha que a MJ merece alguém melhor do que ele. Só que ele não sabe bem como explicar.
Ele só sente que tem algo errado com ele, como se tivesse faltando algo em sua vida. Ele até diz que está vivendo uma vida que não era para ele viver. Ouvindo isso, Ben não entende muito bem. Ele só diz que se Peter quer que algo aconteça em sua vida, então ele não deve ficar apenas esperando, ele deve fazer acontecer. Se retirando, Ben diz que o ama, mas se Peter estiver andando meio adormecido, anestesiado pela sua própria vida, então é hora de acordar. Nessa mesma noite, Peter coloca seus filhos para dormir. Ele se despede da May com um beijo na testa e Richard pede para terminar a leitura de mais um capítulo de um livro que ele está lendo, no que Peter concorda e também se despede de seu filho. Depois disso, Peter cumprimenta sua esposa, que começa a perguntar o que está passando em sua mente. Peter revela que ele ainda sente que algo está faltando e que ele precisa de uma mudança. A MJ acredita que tem algo a ver com o trabalho, mas Peter diz que é um outro tipo de mudança. A Mary Jane entende o que ele quer dizer. Ela até diz que Peter não parece satisfeito com quem ele é agora, mas ela ainda pergunta se essa mudança que ele fará vai mudar alguma coisa entre os dois, no que Peter responde que o amor deles nunca vai mudar. Feliz com essa resposta, a Mary Jane lhe dá um beijo na testa, dizendo que ele deve ir em frente e fazer o que precisa fazer. E realmente, assim que a MJ vai deitar, Peter vai até a sua bolsa, apanha aquela bola de cristal e se dirige para a parte de fora de seu apartamento. Nesse ponto, temos um flashback do que aconteceu na noite anterior, e é aqui que entendemos o porquê que o Peter passou esse dia tão para baixo. Bom, lá estava ele escrevendo em seu notebook, quando de repente um misterioso pacote simplesmente apareceu em seu apartamento. Desse pacote surge uma mensagem holográfica enviada por Tony Stark. Na mensagem, Tony primeiro se identifica, acreditando que Peter nunca ouviu falar dele, mas como vimos antes lá no memorial, Tony está sendo acusado de ser o responsável por um ataque terrorista que tirou muitas vidas, então todo mundo sabe quem ele é. Depois Tony revela que está enviando essa mensagem de 6 meses no futuro. Ele explica que houve um atentado contra a sua vida e a de seus companheiros, e eles só tiveram segundos para escapar antes que a plataforma orbital explodisse. Tony diz que não pode ser mais específico do que ele vai ser agora, por isso pede para que Peter preste muita atenção. Dentro dessa esfera tecnológica, existe um catalisador bioorgânico necessário para ele passar por uma transformação que mudará a sua vida. Há 20 anos, Peter deveria ter sido mordido por uma aranha radioativa, o que teria lhe dado poderes incríveis, e com eles Peter teria se tornado um dos principais super-heróis da Terra. Mas em vez disso, um grande mal viajou no tempo e apagou quase todos os heróis da existência. Ele fez isso para criar uma sociedade que poderia ser perfeitamente dirigida e controlada por ele. Agora, Tony está tentando trazer todos esses heróis de volta, e em 6 meses, se ele tiver feito tudo corretamente, ele sairá do lugar onde está e encontrará uma terra livre que recuperou seus heróis. Por último, ele diz que Peter deveria ter uma vida diferente. Peter Parker deveria proteger os inocentes, salvar vidas e inspirar as pessoas a serem melhores. Mas em vez disso, todas essas coisas foram tiradas dele. No presente, Peter volta a se lembrar dessas palavras de Stark, de que as pessoas roubaram seu futuro, roubaram seu destino. A questão é, Peter quer isso de volta? À medida que ele abre a esfera, ele encontra um pequeno recipiente contendo uma aranha dentro dele. Enquanto ele liberta a pequena aranha, ele lembra da frase de seu tio dizendo para ele acordar, ele lembra da sua esposa dizendo para ele ir em frente no que precisa fazer. A aranha finalmente morde sua mão, e é nesse momento que ele se torna oficialmente o Ultimate Homem-Aranha. A Marvel criou um novo universo Ultimate, onde Peter não se tornou o Homem-Aranha quando ele era jovem. Acontece que 20 anos atrás, o Criador, que é uma versão do mal do Reed Richards, evitou que a aranha radioativa picasse o Peter Parker. Ele também impediu a criação de quaisquer outros super-heróis e formou um conselho secreto para governar o mundo das sombras. Em uma missão para libertar o mundo desse conselho do Criador, Tony Stark enviou a Peter, agora casado e pai de 2 filhos, um pacote contendo a mesma aranha radioativa e um traje furtivo para lhe ajudar.
Vale lembrar que nesse novo mundo o tio Ben também está vivo. E depois de ver seu tio Ben e seu mentor Jonah Jameson deixarem o Clarim Diário sob pressão do proprietário do jornal Wilson Fisk, que queria controlar o ciclo de notícias, Peter sentiu-se chamado à ação e deixou a aranha mordê-lo, se tornando assim o Ultimate Homem-Aranha. O capítulo começa em fevereiro, o que significa que já fazem algumas semanas desde que Peter Parker se permitiu ser picado pela aranha radioativa. Inclusive, temos esse belo painel mostrando mais de perto o traje furtivo do herói. Já deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam desse traje. Bom, desde sua primeira aparição, o Homem-Aranha virou notícia em toda parte, inclusive na casa de Peter. May e Richard discutem se o Homem-Aranha que está na capa do Clarim Diário realmente existe. Richard acha que não, que é Photoshop, CGI, mas a garota, ainda desconfiada, pede a opinião de seu pai. Peter brinca que a May acredita em unicórnios e o seu irmão não. Então, por que ela está preocupada com a opinião dele? E é quando a garota revela que é porque ela tem medo do Homem-Aranha, ele é muito assustador. Sabendo disso, Peter diz que concorda com Richard para que a garota não fique assustada. A Mary Jane pega a conversa bem no finzinho, então não entende muito bem, até porque ela precisa correr para o trabalho. O interessante é que antes de sair, ela comenta que Peter está mais forte, mais musculoso, mais definido. Então Peter dá a desculpa que é porque ele tem malhado um pouco. Nisso, descobrimos que após se tornar o Homem-Aranha, Peter passou por aquele processo de treinamento. Na verdade, ele ainda está realizando testes. Ele percebe que seu apetite aumentou, sua necessidade de dormir diminuiu, ele se tornou muito forte a ponto de levantar um ônibus, ele está super ágil, sem mencionar suas habilidades pegajosas e com teias. No entanto, ele ainda tem um problema. Depois de 2 semanas praticando, ele ainda não é bom em pousar, tanto que vemos ele levando uma baita queda ao passear pelos prédios. O lado bom é que isso mostra que ele também é super resistente. Ele pode aguentar uma surra séria, o que pode ser muito útil. Enquanto isso, Ben Parker e Jonah Jameson estão relaxando em uma sauna e também conversando sobre alguns eventos recentes. Eles mencionam sobre o misterioso vigilante com armadura verde que tem tentado assassinar Wilson Fisk várias vezes, o que mostra que ele tem uma séria determinação e que provavelmente está em busca de vingança. O Clarim Diário não divulgou nada sobre isso, afinal, Fisk é praticamente o dono do jornal. Em vez disso, o jornal concentra seus artigos no misterioso homem de traje preto que está balançando pela cidade. Inclusive, aquela foto do Homem-Aranha lá no jornal foi o Peter quem conseguiu. Em outras palavras, existem 2 caras mascarados e ninguém sabe quem são. Um deles fica na primeira página e o outro é escondido. Por isso que Ben e Jameson entendem que o Homem-Aranha é apenas uma distração, enquanto o outro é uma história. De toda forma, eles precisam de um nome e o Ben já sabe por onde começar. De volta ao Homem-Aranha, vemos que Peter continua balançando com suas teias pela cidade e fazendo seu treinamento de aterrissagem. À medida que faz isso, Peter se pergunta se ele deveria tentar viver sua própria vida ou agir como a pessoa que ele deveria ser antes de seu destino ser tirado dele. Nisso, ele faz um pouso perfeito e acaba avistando um criminoso bem equipado, com manoplas bem evidentes, se preparando para arrombar uma porta. Peter surpreende o vilão, perguntando se ele perdeu as chaves, se trancou acidentalmente do lado de fora ou talvez esteja tentando invadir o banco abaixo. Quando o vilão pergunta o que Peter deveria ser, Peter simplesmente começa a desabafar dizendo que é nisso que ele estava pensando. Ele deveria ser o cara que para pessoas como esse criminoso. E quando o criminoso pergunta se ele já fez isso antes, Peter responde que essa é a primeira vez. Daí o vilão elogia Peter, dando a entender que ele nasceu para isso. Ele até diz que vai para casa agora porque claramente tudo que ele planejou estava errado. Ele agradece ao Homem-Aranha por lhe impedir antes que ele fizesse algo pelo qual se arrependesse, alegando que não queria fazer isso e que só estava desesperado. Depois ele estende a mão ao herói, dizendo que fica lhe devendo uma. E quando o Homem-Aranha também estende a mão para cumprimentá-lo e pergunta seu nome,
O vilão revela que seu nome é Shocker e simplesmente dispara uma poderosa explosão de choque que acerta em cheio o Homem-Aranha. Devido à distância em que estavam, não havia muito o que Peter fazer. Ele cai numa lixeira sentindo muita dor, enquanto Shocker aproveita para cometer seu roubo. Alguns instantes depois, Peter retorna para seu apartamento completamente incrédulo que ele caiu nessa. Ele até se chama de idiota enquanto pega um pote de sorvete para adoçar sua derrota. No entanto, quando ele olha para o lado, ele percebe que a pequena May está acordada e olhando para ele completamente assustada. A garota começa a chorar bem baixinho, e antes que ela aumente sua voz, Peter se sente forçado a revelar sua verdadeira identidade para sua filha para ela não acordar o resto da casa. Um pouco mais tranquila, a menina pergunta por que Peter está vestido como o cara do jornal, no que Peter brinca que o cara do jornal é que está vestido como ele. Daí Peter revela que foi picado por uma aranha que lhe deu poderes e pede desculpas por assustar sua filha. A garota ainda reclama do mau cheiro de Peter, que caiu num depósito de lixo, e Peter diz que planeja revelar sua identidade para a família em breve, no momento adequado. Ele até compra o silêncio da May com o pote de sorvete, mas ela ainda reclama do traje, dizendo que não gosta dele, no que Peter diz que vai considerar isso. Agora pulamos para o Rei do Crime, que está discutindo com o Capitão Britânia sobre a presença de 2 vigilantes. Um homem vestido de preto e outro trajado de verde que está atacando Wilson Fisk. Vale lembrar que o Capitão Britânia faz parte do Conselho do Criador, ele também está tentando governar o mundo das sombras. Fisk explica que tem usado a mídia a seu favor para distrair a população, mas o Capitão Britânia sugere que Fisk use os recursos que ele e seus associados forneceram para acabar com o Duende. Um pouco depois, Peter para por um momento para enviar uma mensagem de texto para MJ, dizendo que ele vai ter que demorar mais um pouco para retornar para casa porque surgiram uns imprevistos no trabalho. Ele retorna até aquele prédio onde ele conheceu o Shocker e encontra o vilão saindo com uma sacola cheia de dinheiro. Então Peter o confronta mais uma vez, dizendo que o Shocker tem péssimos hábitos, e dessa vez uma batalha acontece entre os dois. Shocker atinge o chão, forçando Peter a se desviar do ataque. E na sequência, o Homem-Aranha dispara suas teias no rosto do vilão, o deixando um tanto distraído. Enquanto Shocker pergunta quem é o Homem-Aranha, Peter simplesmente o golpeia, respondendo que ele é o cara que para vilões. Completamente derrotado, Shocker explica o motivo de ele estar roubando. Ele diz que está fazendo isso por causa de sua esposa que tem câncer e eles não têm dinheiro para pagar o tratamento. Isso deixa Peter se sentindo horrível a princípio, até que ele percebe que essa é mais uma mentira de Shocker. Só que já é tarde demais. Novamente, Shocker dispara uma poderosa rajada que atira Peter na lixeira mais uma vez. Com o Homem-Aranha derrotado, Shocker simplesmente volta a fugir. O detalhe é que o Duende Verde também estava de olho no vilão. Mais tarde, vemos um Peter bem irritado voltando para casa. Peter considera desistir de seu trabalho como Homem-Aranha, porque nos últimos dias ele apanhou 2 vezes, revelou acidentalmente sua identidade secreta à sua filha e, pior que isso, ele a assustou. Ele sabe que não está pronto para isso. Contudo, assim que ele chega em casa, ele vê na geladeira um desenho da pequena May com o símbolo da aranha em vermelho e azul. Ou seja, é por influência da May que o Homem-Aranha vai criar aquele traje tradicional. Além disso, na mensagem, ela diz que seu pai é o melhor. Isso leva Peter a tentar ser um herói por mais um dia. Nessa história, que se passa no novo universo Ultimate, Peter Parker, pai de 2 filhos e casado com a Mary Jane, permitiu que uma aranha radioativa o picasse depois que Tony Stark enviou a Peter um traje de picotecnologia, a própria aranha radioativa, e as informações de que sua vida tinha sido alterada. Desde então, Peter tem usado suas novas habilidades incríveis para buscar a verdade do mundo, enquanto seu tio, Ben Parker, que também está vivo, está buscando a verdade por meio do jornalismo investigativo após deixar o corrupto Clarim Diário que é propriedade de Wilson Fisk. Mas Peter já tem encontrado obstáculos em seu caminho de herói.
O primeiro deles é que sua filha, a pequena May Parker, acabou descobrindo sua identidade secreta. Bom, o capítulo começa com a Mary Jane e o Richard Parker se perguntando o que exatamente Peter e May estão escondendo deles. A Mary Jane sabe que eles estão escondendo alguma coisa, e o Richard percebe que tanto Peter como a pequena May estão evitando contato visual. Mas tanto Peter como May se recusam a admitir que estão escondendo algo. Eles dizem que estão apenas passando tempo juntos como pai e filha, e até devolvem que talvez seja a MJ e o Richard que estão tramando alguma coisa. De toda forma, mãe e filho saem para comprar sapatos enquanto pai e filha ficam em casa. O detalhe é que assim que eles ficam sozinhos, Peter e May já tinham planejado fazer uma coisa nada comum. Vocês lembram que a May disse que achava o traje do Homem-Aranha um tanto assustador? Pois é, a pedido da garota, Peter decide criar um novo traje e é a própria May quem vai escolher. Então, vamos às opções. O primeiro traje testado é um traje preto, mas diferente do furtivo que ele estava usando, porque esse tem detalhes de teia e uma grande aranha branca em seu peito. Mas ainda assim, a May acha bem assustador e sugere que ele coloque alguma cor além do preto. O segundo traje é totalmente inspirado no Ben Reilly. A diferença basicamente são as cores, porque Peter insiste em trabalhar na cor preta, com um casaco vermelho com aranha branca por cima. Mas novamente a May não gosta, alegando que ele parece um velho. O terceiro traje lembra bastante o do Homem-Aranha 2099, porém nas cores vermelho e laranja. E mais uma vez, a May não se agrada, pedindo para ele usar algo com azul e trazer os detalhes das teias que eram bem legais. Peter leva esse comentário bem a sério, usando um traje quase todo azul, acho que nem ele gostou desse. Até que finalmente a May aprova um traje vermelho e azul, o traje clássico do Homem-Aranha. Peter decide levar sua filha em um passeio com esse novo traje. E agora sim, podemos dizer que realmente temos um novo Ultimate e Homem-Aranha. Agora, deixem aí nos comentários de qual desses trajes vocês mais gostaram. Daí pulamos para Ben Parker e Jonah Jameson, que compraram seu espaço em um prédio aparentemente quase abandonado. Ben até pergunta se eles não tinham mais dinheiro para gastar em algum lugar melhor. No que Jameson brinca dizendo que eles precisam controlar os gastos, mas pelo menos agora eles têm um escritório para trabalhar. Nisso, Peter aparece reconhecendo que esse local é péssimo, é quase um lixão. O lado bom é que ele trouxe uma planta para embelezar o lugar, e ele brinca que essa planta já está fazendo toda a diferença. Brincadeiras à parte, Peter diz que eles vão ter que arrumar esse lugar, mas algo chama bastante a sua atenção. Ben e Jameson possuem um quadro cheio de informações envolvendo o Rei do Crime, o Homem-Aranha, o Duende Verde, dentre outras coisas. Peter quer saber do que se trata, e Jameson meio que quer trocar informações do que Peter tem ouvido lá no Clarim Diário. Peter revela que um cara de traje verde, que tem sido chamado de Duende Verde, está explodindo um monte de coisas confrontando a organização de Fisk. Os superiores do jornal estão tentando ocultar essa história, divulgando matérias sobre o cara de traje preto, o Homem-Aranha, que Peter opina ser um cara extremamente fotogênico, um cara charmoso, um verdadeiro homem do povo. De toda forma, está claro que eles devem focar no cara de verde. Eles precisam descobrir qual é a história entre ele e Fisk, e Peter decide investigar isso com suas novas habilidades. Como Homem-Aranha, Peter planeja ficar de tocaia em algum lugar próximo ao Clarim Diário. Ele sempre quis fazer isso, tipo na TV quando a polícia fica parada um pouco apenas esperando os bandidos aparecerem. No entanto, por muito tempo, nada acontece. Peter agora entende por que os policiais estão sempre comendo enquanto esperam, porque não há mais nada a fazer. É observar, comer e esperar. Observar, comer e esperar. Nisso, se passam 2 dias, e Peter agora tem certeza que odeia esse tipo de operação. Ele até começa a pensar em desistir, dizendo que essa foi uma péssima ideia. No entanto, enquanto ele está se xingando e xingando todo mundo em sua mente, eis que algo acontece. Ele avista uma explosão e uma luta acontecendo à distância, e vemos que se trata do Duende Verde que está lutando contra o mercenário. O mercenário, inclusive, revela que havia montado uma armadilha para o Duende
e ele caiu direitinho porque ele não é um caçador. E, de fato, quando o duende ia jogar uma granada, o mercenário joga uma carta na granada fazendo ela explodir na mão do duende, que perde o equilíbrio levando uma baita queda. O duende pergunta quem ele é, no que o mercenário responde que ele é um assassino solto no mundo e um verdadeiro predador na natureza. Ainda assim, o duende não desiste. Ele dispara um tipo de laser do seu traje chamando o mercenário de Cãozinho de Fisk, mas o mercenário facilmente se esquiva dizendo que Fisk é apenas um fantoche. Ele também joga algumas cartas que eletrocutam o duende e revela que, na verdade, ele está trabalhando para os verdadeiros mestres do mundo. Ele é pago para derrubar aqueles que esquecem sua posição, mas a verdade é que ele faria isso de graça. No entanto, quando o mercenário está prestes a dar o golpe final no duende, o Homem-Aranha finalmente aparece e o impede, parando o golpe com suas teias. O mercenário até começa a pensar que talvez esse seja seu dia de sorte. Ele vai ter a chance de acabar com 2 problemas de uma só vez. Então ele joga suas cartas contra o Homem-Aranha, que facilmente se esquiva, dizendo que ele vai precisar fazer melhor do que isso. Mas como de praxe, o mercenário não estava mirando nele, mas sim em toda uma estrutura, um guindaste que estava atrás do Aranha e que cai em cima dele. O vilão até deseja que o Aranha não tenha morrido com isso, mas que ele tenha sido atingido e que esteja sofrendo bastante. Só que ele acaba esquecendo do Duende Verde que atira nas costas do mercenário, algo que, na verdade, nem fere tanto o vilão. Na verdade, só o deixa mais irritado, que arremessa várias cartas e novamente eletrocuta o duende, o deixando de joelhos. Em suas últimas palavras, o duende reconhece que é uma pena. E quando o mercenário pergunta do que ele está falando, o duende diz que é uma pena que um predador como o mercenário não reconheça a sua armadilha. Isso porque o duende estava distraindo o mercenário até que o Homem-Aranha retornasse e acertasse um baita golpe no vilão. E, de fato, dessa forma, o mercenário é finalmente derrotado, com o duende agradecendo a ajuda do Aranha. Ambos não fazem ideia de quem é o mercenário e Peter sugere chamar a polícia. Mas o duende sabe muito bem que Fisk pode facilmente manipular a polícia. Por isso, ele decide levar o vilão para outro lugar e elogia o traje do Aranha, dizendo que ele é muito legal. O que o Homem-Aranha não sabe é que o seu traje que o Tony lhe deu usa uma tecnologia da Oscorp, o que significa que o Duende Verde pode controlá-lo. E é exatamente isso que ele faz. Primeiro, ele emparelha o seu traje com o traje do Homem-Aranha e depois dá o comando de remover a máscara do herói. Peter fica totalmente desesperado, mas não tem jeito, realmente o seu rosto é ali revelado perante o duende. Mas, para mostrar que ele também é confiável, o próprio duende também remove sua máscara, revelando que ele é o Harry Osborn. Peter também se apresenta, e Harry diz que Peter já deve ter percebido que o mundo se tornou um lugar estranho e bem perigoso. Temos esse belo painel dos dois se encarando por um momento em silêncio, e isso vai nos levar a uma nova dinâmica, uma nova visão de Peter e Harry. O capítulo termina com Harry sorrindo e convidando Peter para tomar uma bebida para que eles possam conversar. Peter, de bom grado, aceita o convite, e isso pode ser o nascimento de uma grande amizade que Peter precisa. Nessa história, que se passa em um novo universo Ultimate, Peter só veio a se tornar o Homem-Aranha muitos anos depois dele ter casado com a Mary Jane e ter tido 2 filhos com ela. Ao iniciar uma carreira de herói, ele acabou ajudando um vigilante chamado Duende Verde contra um assassino enviado por Wilson Fisk. De alguma forma, o Duende Verde conseguiu assumir o controle do traje de Peter, revelando sua identidade secreta. Mas o Duende também se revelou como Harry Osborn, o herdeiro bilionário das indústrias Oscorp que iniciou uma amizade inesperada com Peter Parker. Bom, o capítulo começa no mês de abril. Vemos Peter e Mary Jane se encontrando num bom restaurante, usando ótimas roupas, e a razão para isso é que eles combinaram de se encontrar com o ricaço do Harry Osborn, que, como vimos na última edição, é um duende verde do bem e que virou amigo do Peter. Harry, inclusive, chega bem atrasado e, após se cumprimentarem, ele pergunta se Peter teve algum problema para entrar aqui.
E a verdade é que sim, eles só deixaram Peter entrar quando Peter mencionou o nome de Harry. Daí Harry pede desculpas, alegando que as pessoas daqui são tanto insuportáveis. E em seguida, Peter lhe apresenta sua esposa Mary Jane. Harry diz que Peter falou bastante sobre a MJ, ele até parecia um cara obcecado em sua esposa. Depois ele elogia a Mary Jane, que deixou seu emprego e começou seu próprio negócio. E só com esse papo, a Mary Jane já entende o porquê que o Peter gostou do Harry. Claro que ainda está faltando a companhia do Harry. Peter também quer conhecer sua esposa. E é nesse exato momento que a esposa do Harry aparece, revelando ser a Gwen Stacy. Sim, galera, nesse novo universo Ultimate, a Gwen Stacy é a esposa do Harry Osborn. A Gwen até pede desculpas por ter se atrasado porque teve alguns problemas em seu trabalho, mas nada para se preocupar agora, afinal, ela está faminta. Bom, um pouco depois, durante a saborosa refeição, Peter e Mary Jane recordam que a última vez que eles saíram assim para jantar foi antes deles terem filhos. E esse comentário nos leva a uma conversa que nos ajuda a entender a relação entre Harry e Gwen. Gwen, tristemente, diz que até gosta de pensar que ela seria uma ótima mãe, mas eles ainda estão considerando esse assunto. Já Harry é bem claro e direto ao dizer que não pretende trazer filhos a esse mundo cheio de maldade. Quando a Mary Jane pergunta há quanto tempo eles são casados, Harry dá a desculpa de que não sabe muito bem, porque desde o casamento, cada dia tem sido como um sonho. Já a Gwen sabe muito bem que eles estão casados há 8 anos, 3 meses e 11 dias. Dá pra ver que eles não estão na mesma vibe. Tanto que Harry diz que eles já falaram demais de si mesmos e volta a atenção para Mary Jane. Harry entendeu que Peter queria apresentá-los porque a Mary Jane abriu seu próprio negócio. Ela abriu uma agência de relações públicas, ela é um gênio do marketing. Isso dá a oportunidade da MJ falar sobre sua história e de seus clientes como Ben Parker e o Jonah Jameson. E por falar nos dois amigos, Jonah Jameson não tem gostado muito das decisões da Mary Jane. Primeiro, que ela fez com que eles publicassem notícias online, e o nome que ela escolheu para a agência deles é algo como O Jornal. Já o tio Ben diz que gostou das decisões dela e convence Jameson a ficar mais tranquilo sobre isso. Ainda assim, a pequena May não gosta muito, perguntando ao Ben quando é que o Jameson vai embora. Voltando ao jantar, o Harry ironiza o nome escolhido pela Mary Jane e acaba levando uma bronca da Gwen, que diz que ele está sendo rude. Após dizer que está apenas brincando, Harry lembra que seu pai sempre elogiou o Ben. Ele espera que as coisas ocorram bem para ele, mas não acha que eles estão no caminho certo. É aqui que a Gwen sugere que eles trabalhem com as fotos de Peter. Somente Peter consegue boas fotos do Homem Mascarado, e isso pode ser o caminho do sucesso para a agência de Ben Jameson. Ou seja, ela começa a falar do Homem-Aranha. Inclusive, ela acredita que o Homem-Aranha existe para satisfazer uma necessidade para o bem ou para o mal. Ela gosta de pensar que ele não é um cara mau, mas sim talvez a cura para esse mundo cruel. Durante essa fala, ela não para de olhar para o Peter como se ela soubesse que ele é o Homem-Aranha. Ela ainda diz que esse mundo precisa de heróis e que se o tio Ben realmente é um bom jornalista, então Peter deveria deixá-lo usar suas fotos. Nisso, Peter dá desculpa que ele ainda trabalha no Clarim Diário, e a Gwen, sem papas na língua, diz que ele sempre vai trabalhar lá se ele não tomar alguma atitude. Daí Harry, sorrindo, pede para ela pegar leve com Peter, mesmo concordando com ela. E depois, a Gwen vai ao banheiro sendo acompanhada pela Mary Jane. Quando as duas mulheres estão sozinhas, a Gwen meio que pede desculpas por ela ter sido dura, mas o seu trabalho como gerente geral exige que ela haja dessa forma, no que a Mary Jane, sorrindo, confirma que está tudo bem. Depois a Gwen explica que desde que a Oscorp comprou as indústrias Stein/Stark há alguns meses, eles aumentaram e lucraram de forma inesperada. Nesse exato momento, eles estão com muito dinheiro, mesmo fazendo várias doações para instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos.
Mas depois da conversa dessa noite, a Gwen está pensando que ela poderia ajudar o jornal do Ben e do Jameson. Ao mesmo tempo, Harry começa a rir de Peter e Peter não faz ideia do porquê. Harry simplesmente ri porque percebeu que Peter não contou nada para Mary Jane sobre ele ser o Homem-Aranha. Já o Harry contou absolutamente tudo para a Gwen, o que confirma que a Gwen já sabia que Peter era o Homem-Aranha porque Harry lhe contou. Isso deixa Peter bem incomodado, ele sabe que isso é um erro. Mas Harry alega que ele ama sua esposa e esse amor o motiva a não ter segredos entre eles. Ele não acredita que Peter não contou para ninguém, no que Peter revela que, na verdade, sua filha o descobriu quando pegou o trajado de aranha. De toda forma, Peter começa a falar sobre a importância de manter sua identidade secreta. Isso não significa que ele não ama a Mary Jane, só significa que ele quer protegê-la. Mas Harry avisa que Peter não pode fugir das consequências dessa vida. Se Harry, que é apenas um cara com um traje, é corajoso o suficiente para viver com essas consequências, quanto mais Peter, que possui habilidades especiais. Quer dizer, Harry usa uma frase mais conhecida. Ele diz que, no fim das contas, Peter é quem vai decidir o que tem que fazer. No entanto, Peter tem um grande poder, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim, galera, nesse novo universo Ultimate, o Harry é quem usa essa épica frase. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: isso significa que Harry vai morrer? Porque, geralmente, quem ensina essa lição ao Aranha acaba morrendo alguns instantes depois. Inclusive, Harry afirma que Peter recebeu um grande presente, mas só é um grande presente se ele usá-lo. Mais tarde, Peter e Mary Jane conversam sobre essa noite atípica que eles tiveram. Ainda assim, Peter está mais preocupado em saber o que sua esposa pensa sobre aquilo que eles conversaram desse mundo precisar de heróis. No que a Mary Jane apenas responde que ela particularmente não precisa de heróis porque ela tem o Peter ao seu lado. O capítulo começa meses atrás, onde vemos Norman Osborn em um grande evento, completamente irritado que seu filho Harry ainda não chegou. Emily, a esposa de Norman, tenta encontrar uma boa desculpa para que Harry esteja atrasado, mas Norman não acredita em desculpas. De repente, o celular da Emily toca e se trata do Harry. Só que, para a surpresa do Harry, quem atende a ligação não é a sua mãe, e sim seu pai. Harry avisa que vai chegar em 5 minutos, mas Norman lembra que esse atraso é inaceitável, afinal, hoje eles vão se encontrar com uma pessoa muito importante. Depois, Norman faz um mega discurso explicando o que o sobrenome Osborn significa. Ele pergunta se Harry sabe qual é a memória preferida que ele tem de seu filho. Harry acha que é de quando eles jogaram beisebol juntos, mas Norman o corrige, dizendo que sua melhor memória de Harry é de quando ele começou a agir como um homem e como um Osborn. O problema é que esse dia ainda não chegou. Porém, foi nesse momento, durante essa conversa, que houve o fatídico acidente que tirou a vida dos pais de Harry e de todas as pessoas que estavam naquele prédio e em prédios vizinhos. Harry estava nas ruas, lá perto, quando uma enorme e repentina explosão aconteceu, e o pior é que não havia nada que ele pudesse fazer. Pois é, galera, na última vez que Harry falou com seu pai nesse universo Ultimate, ele escutou palavras de decepção e de desaprovação. Muito triste. Algumas semanas depois da morte de sua família, Harry e sua esposa Gwen participaram de uma reunião onde eles herdaram todo o império da família Osborn. Isso inclui um pequeno cartão com o símbolo de um rei que foi deixado para Harry naquela manhã. Harry não fazia ideia do que isso era, mas ele sabia muito bem de onde veio. Por isso que no dia seguinte, Harry foi ao encontro de Wilson Fisk, também conhecido como Rei do Crime. Com a queda das indústrias Stein/Stark, Fisk agora havia se tornado o Rei de Manhattan, um homem com poder extraordinário. E com esse poder, ele entregou as empresas Stein/Stark para Harry,
em troca de desenvolvimento tecnológico sob demanda e a demissão de funcionários desleais. 2 semanas depois, vemos Harry e Gwen trabalhando com o Dr. Otto Octavius. Sim, galera, temos a primeira aparição daquele que provavelmente vai vir a se tornar o Dr. Octopus. Bom, de toda forma, a razão para eles estarem juntos é que eles estão investigando um laboratório secreto dos Starks que estava muito bem escondido, por sinal. E depois de muita persistência, eles acabam encontrando várias armaduras do Homem de Ferro. Além disso, todo lugar é alimentado por um reator Arc, uma tecnologia bem avançada. Isso por si só já seria uma grande descoberta. Mas como se não bastasse, Otto descobre alguns arquivos bem reveladores. Esses arquivos explicam a verdade sobre esse mundo, que há um conselho secreto governando tudo, e Harry acredita que eles são os responsáveis pela morte de Norman. Isso explica por que no presente o Duende Verde atacou várias vezes o Wilson Fisk. É porque Harry já havia descoberto a verdade. Daí o tempo foi passando, e graças às invenções dos Stark, Otto é capaz de criar a primeira armadura de Duende Verde do Harry Osborn. Uma armadura que já contém o seu planador e algumas bombas que serão seu maior poder de fogo. Além disso, temos essa visão de como é por dentro do capacete do Duende. Ele consegue enxergar todo o mapa da cidade e vários pontos ou sinais que indicam que uma certa tecnologia começou a aparecer e que Harry precisa investigar. É quando chegamos àquela noite em que o Homem-Aranha estava perseguindo o Shocker e foi eletrocutado pelo vilão. Nós vimos que o Duende Verde apareceu naquela noite, mas nunca vimos o que aconteceu depois. Quer dizer, até agora. Acontece que, depois do Homem-Aranha ter sido derrotado, o Duende começou a perseguir o Shocker e o confrontou, dizendo que o vilão estava com algo que não lhe pertencia. Logicamente, o Shocker não pretende devolver todo o dinheiro que pegou e ameaça usar suas poderosas luvas para atacar o Duende. Contudo, para sua surpresa, as luvas simplesmente param de funcionar. Ele não entende o que está acontecendo, e é quando o Duende revela que ele as desligou. Ele não está aqui pelo dinheiro, ele veio pelas luvas e exige saber onde o vilão as conseguiu. Ele até promete que, se o vilão falar a verdade, ele vai deixá-lo levar todo o dinheiro que roubou. E, de fato, Shocker começa a contar que ele estava roubando o apartamento de um cara, mas parecia que esse cara tinha morrido de um ataque cardíaco em sua cadeira favorita. Até que, de repente, na frente do homem, apareceu um holograma do terrorista Tony Stark que deixou essas luvas para o homem. E como aquele homem não ia usá-las de jeito nenhum, o Shocker roubou as luvas do homem. Ou seja, parece que o Herman Schultz, o verdadeiro Shocker, acabou morrendo. E o Shocker do Ultimate que acompanhamos até agora era basicamente um cara aleatório. Essa história deixa Harry bem intrigado, pois isso significa que Stark está vivo. No entanto, nesse momento, o Shocker tenta atacar o Duende de surpresa, apenas para seu golpe não causar nenhum efeito no herói. Com isso, o Shocker começa a pedir desculpas. Ele até usa a mesma mentira que havia contado a Peter, que ele tem uma esposa, que ela está muito doente, mas a verdade é que Harry não se importa. Tudo que ele queria era tecnologia, então ele toma as luvas do Shocker sem se importar com o dinheiro que o homem roubou. Daí, mais alguns dias se passam, e agora chegamos ao dia em que Peter e Harry se conheceram como Duende Verde e Homem-Aranha. Lembram que eles foram beber, mas não foi mostrado eles bebendo? Pois é, aqui vemos eles num bar, com Peter contando que é um fotojornalista trabalhando no Clarim Diário, os dois descobrem que são casados, e Peter aprende que Harry não é esse cara frio, mesquinho e playboy que a sua imagem pública apresenta. Então Harry pergunta se Tony Stark apareceu para Peter do nada e lhe deu seu traje de aranha. Peter quer saber como Harry descobriu isso, no que Harry explica que depois que Stark se envolveu na morte dos seus pais, ele herdou a empresa do seu pai e então basicamente recebeu a empresa de Stark também. Depois disso, quando ele leu todos os segredos da família Stark,
descobriu que as pessoas que lideram essa empresa podem ser as pessoas mais perversas da história desse mundo. Por muito tempo, ele pensou que Stark tinha o sangue de seus pais nas mãos, mas agora ele sabe que os responsáveis fazem parte de um conselho secreto. Por isso que o seu novo emprego é agora encontrar esses caras e fazer justiça por sua família. Peter entende muito bem do que Harry está falando. E é claro que, sendo o herói que ele está destinado a ser, ele vai ajudar Harry a deter essas pessoas. Com isso, temos a história de origem do Duende Verde Ultimate. Agora sabemos de detalhes de todas as suas motivações para se tornar o Duende Verde. Mas será que isso significa que ele vai ser completamente bonzinho como um herói? Bom, agora somos levados aos dias atuais, onde é revelado que já faz um mês que Harry está mantendo o mercenário aprisionado. No começo, ele até pensava que era o traje do vilão que lhe dava poderes, mas depois de passar um mês removendo o traje do vilão, agora ele descobriu que o mercenário possui algum tipo de exoesqueleto debaixo da pele, e removê-lo vai ser muito doloroso para o vilão. O mercenário diz que não se importa, que a dor faz parte do processo, no pain no gain. Ele também revela que quando seu mestre perdeu o olho, ele e seus irmãos também removeram seu próprio olho em um tipo de solidariedade. É com esse tipo de devoção com que Harry está lidando, uma devoção inquebrantável. O mercenário não vai dar as respostas que Harry busca. Só que a verdade é que Harry também está bem comprometido com sua causa. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir seus objetivos. O mercenário acha que Harry está só blefando, mentindo como a maioria das pessoas fazem. Mas aí, de forma assustadora, Harry coloca seu traje completo de Duende Verde e lembra que seu pai sempre falava da diferença entre um menino e um homem. E ele tinha toda a razão. Naquela época, Harry não agia como um homem. Mas, para o mercenário, as perguntas que surgem são se Harry é um menino, um homem, um herói ou outra coisa. E, bom, parece que é hora de descobrir. Desde que Peter se tornou o Ultimate Homem-Aranha, ele tem usado os incríveis poderes concedidos pela picada da aranha para combater o crime ao lado de um vigilante mascarado chamado Duende Verde. Eles lutaram juntos contra um assassino contratado por Wilson Fisk, o rei do crime de Nova York, um subordinado do Conselho do Criador. Mas agora chegou a hora deles enfrentarem o próprio rei do crime. Bom, o capítulo começa na residência dos Parker, e vemos que já estamos no mês de junho, já fazem 6 meses desde que Peter se tornou o Homem-Aranha. Enquanto Mary Jane e seus filhos estão em uma refeição, eles ficam bem surpresos e preocupados quando Peter aparece com o rosto completamente machucado, como se tivesse levado uma baita surra. Ele até brinca dizendo que esses ferimentos são resultados de sua falta de atenção e de como ele é bem desastrado. Imediatamente, a Mary Jane já começa a cuidar dele, enquanto Richard, seu filho, diz que isso realmente parece doer. À medida que a Mary Jane vai buscar gelo para diminuir o inchaço e a dor, Richard pergunta o que aconteceu. Peter diz que ficou trabalhando até tarde quando a velha sorte dos Parker apareceu mais uma vez. Claro que nem o Richard e nem a Mary Jane ainda entendem o que aconteceu. Peter está somente dando respostas evasivas. E é nesse momento de tensão e desespero que a pequena May grita com tudo que tem, afirmando que Peter se feriu porque ele é agora um super-herói. Na mesma hora, a garota já começa a chorar e a pedir desculpas a seu pai. Ela não achava que Peter ia se machucar assim, e ao ver o seu rosto completamente machucado, ela está com muito medo agora. Peter imediatamente conforta sua filha com um sorriso, dizendo que está tudo bem. Mas agora ele vai ter que confrontar sua esposa e filho. A Mary Jane quer saber do que a May está falando. Ela quer saber a verdade sobre como Peter realmente conseguiu esse olho roxo. Nisso, Peter começa a contar o que aconteceu na última noite. Acontece que o Homem-Aranha e o Duende Verde decidiram seguir Wilson Fisk até sua casa.
O Duende Verde pretendia atacar no momento em que os guardas de Fisk terminassem sua ronda, mas Peter ainda não está tão convencido de que eles precisam quebrar a lei e atacar um homem em sua própria casa. Harry apenas diz que esse é um mal necessário, e quando ele chama Peter pelo nome, Peter pede para que ele não fale seu nome real enquanto eles estão nesses trajes. É melhor eles usarem seus codinomes, como Duende Verde, por exemplo. Harry nunca aprovou esse nome Duende Verde que a mídia está o chamando. Mas quando Peter pergunta como ele quer ser chamado, Harry apenas responde Duende Verde. Daí, os dois invadem a torre de Fisk quebrando a janela e Peter brinca que está cometendo mais um crime que é destruição de propriedade. Assim que eles invadem o lugar e confrontam o rei do crime, Fisk não parece muito surpreso e nem assustado. Enquanto ele coloca calmamente seu whisky, ele explica que Manhattan pertence a ele. Todas as câmeras públicas foram redirecionadas para este prédio há alguns dias. Ou seja, Fisk já sabia que os heróis estavam observando há muito tempo. Ele até pergunta por que eles demoraram tanto. Harry suspeitou que isso iria acontecer, então Fisk pergunta o que eles vão fazer agora. Harry revela que sabe que Fisk responde a alguém que está nas sombras, alguém acima dele. E quando Fisk pergunta como Harry descobriu isso, Harry revela que descobriu com o assassino que Fisk enviou. Isso deixa Fisk bem surpreso. Ele não esperava que o mercenário fosse abrir a boca. Contudo, nesse momento, o sentido aranha é ativado e Peter sabe que algo está errado. E, de fato, de repente, Fisk aciona um botão que derruba uma gaiola sobre eles, e agora os três estão presos juntos. Antes que os heróis reajam, Fisk já joga a mesa cheia de bebidas, no que Peter consegue se esquivar, mas o duende não. Então o aranha joga suas teias no rosto do vilão, monta em cima dele e começa a dar vários socos em sua nuca, perguntando o que há de errado com ele. Afinal, se Harry não tivesse de armadura, com certeza ele estaria morto agora. Mas então Fisk consegue se livrar da teia. Ele pega o aranha com uma mão e diz que matá-los é justamente a sua ideia. Ele começa a enforcar o Homem-Aranha, até que, de repente, ele é atingido por um laser verde do duende que o força a soltar o Homem-Aranha na mesma hora. Depois, Harry joga um tipo de granada dizendo que Fisk está jogando um jogo muito perigoso, mas que ainda dá tempo de reconsiderar. Porém, quando a granada explode e a fumaça se dissipa, vemos que Fisk não parece ter sido tão abalado. A explosão basicamente só destruiu suas roupas. É verdade que ele está com alguns cortes, mas nada demais. O próprio Fisk explica que antes isso lhe causaria um belo estrago, mas ele recebeu algumas modificações recentemente, algumas melhorias que ele pretende mostrar aos heróis. E assim, daqui pra frente é só pra trás. Ele se joga em cima do Duende Verde e com um único golpe de seus punhos ele já quebra uma boa parte da armadura de Harry. Enquanto Harry implora por sua vida, Fisk o assegura que ninguém está o escutando, ninguém virá salvá-lo, ele está sozinho e tudo está acabado. Contudo, nessa hora, o Homem-Aranha segura o braço de Fisk, perguntando como ele pôde esquecer que o Aranha ainda estava aqui e isso até machuca seus sentimentos. Mas então Fisk o segura com os dois braços e simplesmente o afunda no chão. Fisk diz que agora o Aranha tem toda a sua atenção e começa a acertar uma sequência de vários socos no rosto de Peter, que foi quando ele conseguiu aquele olho roxo do começo da edição. Agora é a vez de Peter implorar por ajuda. E realmente, Harry aciona um botão, fazendo seu planador, que está do lado de fora do prédio, lançar um míssil no local, gerando uma grande explosão que finalmente tira Fisk de cima de Peter. Com isso, eles ganham tempo precioso para caminhar até o planador e fugir dali o mais rápido possível. O detalhe é que Fisk permanece com um sorriso no rosto. Agora voltamos ao presente, com Peter terminando de contar à sua família tudo o que nós vimos aqui. Ao ouvir a história, Richard pergunta se essas coisas que Peter anda fazendo são contra a lei, no que Peter responde que sim. Invadir a casa de outra pessoa, destruir sua propriedade, tudo isso é ilegal.
Na verdade, Peter tem pensado nisso há dias. No entanto, Fisk é um cara mau que não pode ser pego pela lei. Alguém deve pará-lo, e Peter acha que é isso que ele faz agora. May pergunta se seu pai terá que lutar contra ele novamente, e de acordo com Peter, ele não pode deixar que Fisk continue machucando pessoas. A Mary Jane vai ainda mais a fundo. Ela quer saber se, com esse novo trabalho, Peter está seguro, ou melhor, se eles estão seguros. Mas Peter os assegura de que está tudo bem. Ninguém sabe sobre sua identidade e esse é um segredo de família. Eles não podem contar a ninguém sobre isso. Nesse ponto, todos olham para a pequena May, afinal foi ela que vazou para a família. Em sua defesa, a garota responde que já está protegendo esse segredo há 4 meses. Isso deixa Richard bem surpreso. Ele quer saber por que somente agora eles vieram saber desse segredo. No que Peter responde que não achou a hora certa ou as palavras certas, mas ele deveria ter contado assim que a May descobriu. De toda forma, todos entendem o lado do herói. Daí, Peter diz que já está na hora de todos irem para a cama porque ele precisa conversar a sós com a Mary Jane. Richard diz que tem muitas perguntas para seu pai no próximo dia, e antes de ir dormir, ele pede para seu pai ter muito cuidado nesse novo trabalho. Uma vez que se encontram sozinhos, Peter coloca as mãos nos bolsos. Ele está completamente assustado sobre como a Mary Jane vai reagir agora, por isso que ele pergunta o quão zangada ela está. A MJ responde que só está confusa. Na verdade, as coisas estão começando a fazer sentido em sua cabeça. Ela só queria que Peter tivesse lhe contado antes. Além disso, ela também está muito orgulhosa dele. Tipo, uns 30% assustada, 40% impressionada, mas também tem outros sentimentos. Como os dois já estão se entendendo, Peter logo mostra seu traje e pergunta o que ela acha, no que a MJ parece gostar do traje, dizendo que isso funciona. Ela sabe que Peter está mais rápido, mais ágil, mais forte e se impressiona ao saber que tudo veio de uma pequena aranha. Ela também está ansiosa para ver Peter em ação e pergunta como ela deve chamá-lo. Peter ainda não faz ideia de como deve ser chamado. Ele até pede para MJ que ela invente seu codinome, afinal, ela que é a especialista em relações públicas. E realmente, à medida que os dois passeiam juntos pela cidade, balançando pelas teias do herói, a Mary Jane diz que é muito óbvio que Peter é o Homem-Aranha. Então é isso, galera, que HQ maravilhosa de acompanhar. Marco Quequeto voltou pra arte e é maravilhoso o que ele faz aqui. As cenas de ação, as reações dos personagens. Jonathan Hickman está nos entregando uma excelente história digna do Homem-Aranha. A Mary Jane, que é escrita aqui, caramba, é o que sempre quisemos. Ela que dá o nome de Homem-Aranha. Tudo está acontecendo de maneira bem orgânica e eu tô bem ansioso para ver o que vai acontecer a partir de agora. Comentem aí o que acharam desse capítulo, muito obrigado por assistir, se gostou deixa seu like, compartilha o vídeo. Considere também ser um membro do canal, você vai poder assistir vídeos exclusivos e vai nos ajudar bastante. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima.